dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, a 96,3. Bom dia a você que já está conosco pelo Facebook da Rede Cristã, pelo YouTube da Rede Cristã, e também no site redecristãbrasil.com.br e no Play Store, Rede Cristã Brasil FM e no Radiosnet. De volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, nesta maravilhosa, linda, extraordinária quarta-feira, dia 22 de setembro. Encerrou o inverno, começou... Aqui a gente já tem inverno e verão, né? Uma feira chamada primavera. E falando em primavera, alguém está de primavera hoje? E não É o sou eu, senhor? claro, né? Mas tem Eita, mais pessoas. parabéns pra você Ah, nesta data parabéns para querida. mim. Muitas felicidades, muitos anos Eita, de de vida. vida. Parabéns, pastor Obrigado, doutor Amaro. Dinásio. Agora esse de Parabéns. vida em câmera lenta tá aqui só a minha história, né? Assim, bem em câmera lenta. Veja só o que eu ia falar hoje. Eu conheci pastor Amaro faz algum tempo Faz um tempo. e a pessoa que me apresentou falou assim: Amaro é um menino bom, é um menino de igreja, um menino de igreja. O irmão Saulo me falava. Saulo, E professor hoje, Saulo. olhando aqui, eu estou vendo o pastor Amaro sem cabelo, Eita, rapaz, não fala careca. isso não. Com a camisa de bola, com a camisa de bola. Não, embora não estou vendo, não. Mas pastor Amaro sem cabelo. Ó, pastor Amaro, o senhor ficou de pagar O o almoço? almoço, né? Rapaz, não fala É, não. vai ser depois, né? Vai Mas a ser gente precisa depois. comemorar, né? É verdade. Essa data Nós aí, temos que é que comemorar importante para muitas todos coisas, né? nós, É isso. para o senhor, né? É. Eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, Obrigado, agradecer Inácio. por esse reencontro que nós tivemos depois de tanto Muito tempo, né? massa, é verdade. Essa parceria que estamos aqui. E eu tenho certeza que vai dar samba, né? Samba é Amém. porque a gente fala que vai dar Tá samba, né? samba. Porque tem umas coisas aí que estão acontecendo, Uhum. que a gente vai conversar Ai, depois. que maravilha. E eu acho que vai ser muito legal, tanto para a Rede Cristã, como para mim, e como para o senhor também. Beleza, Que tamo Deus lhe junto. abençoe Amém. ricamente, que essa data se prolongue muitos anos e aproveite esse dia de hoje, né? Esse dia de Isso. hoje, porque esse dia de hoje é uno, né? Uhum, é Então, verdade. aproveite esse dia de hoje, nesse aniversário que Deus permitiu que o senhor tivesse mais um ano de vida Uhum. aqui na Terra conosco, com a gente. Uma boa ideia, viu? Uma boa ideia. Uma boa ideia, É. cuidado para não se embriagar com Eu ela. me embriago todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, né? Por isso que ele estava Aqui. tão romântico hoje. Ah, porque hoje, quarta-feira é maravilhosa, primavera, esse discurso aí, eu digo, tem algo por trás desse discurso. É. Eu me embriago todas as manhãs, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, com seus conhecimentos. Ah, que é isso. Nós estamos juntos aí, pastor Estamos Mário. juntos. Vamos lá. Se eu soubesse, eu tinha antecipado a camisa para hoje, né? A sua camisa, Não, né? não, tá É porque tranquilo, tá guardado. também não teve tempo ainda de Aham, pegar a camisa, tá de tranquilo. ir lá. Mas vai ser no momento Mas como oportuno. diz o poeta, o que é bom tá guardado. Isso é antigo, né? É verdade, é verdade. Pois é, nesse programa de hoje, que o pastor Amaro passa a ser uma boa ideia, não que ele antes fosse uma má ideia, mas passa, passa a ser, Enquanto não era 51, né? Tá tranquilo. passa a ser uma boa ideia. E a gente vai compartilhando aí esse programa de hoje, em homenagem aí ao pastor Amaro, né? Que tem alegrado as madrugadas, né? E alegrado também os dias, né? E uma pessoa batalhadora como ele, que colocou a sua própria rede de comunicação, está aí no YouTube, está aí no Instagram, está aí no site, está aí no Facebook, está aí nos rádios. Então, é a voz que entra a casa dentro e leva a palavra de Deus e leva agora informações através de alguns programas, como é o Direito do Consumidor, com o Otávio Augusto, através da psicóloga, a Isso. Manso, né? Que Isso. está aí toda quinta-feira, tem levado a ideia da psicologia, e eu aqui com a psicanálise. Então, esse time aí, né? Eu quero, em nome desse time, parabenizar a Rede Cristã, parabenizar o pastor Amaro por essa nova data natalícia. Obrigado, doutor Inácio. Obrigado mesmo. Vamos ao tema? Como se comporta um neurótico?
É como se comporta o neurótico. Você aí vai compartilhando, Sem dar nome aos vai. bois, doutor Edinásio, a gente está vendo um comportamento neurótico em rede mundial? Sem dar nome aos bois. A gente está vendo um comportamento psicótico, Psicótico. Que é pior, né? não neurótico. Que é É. pior, né? É a quebra da realidade, quando você fantasia, quando você vive a fantasia achando que é real e ela não é real. Todo mundo não vive aquilo, mas vocês não. Certa vez eu estava em São Paulo e falaram de Pernambuco, eu falei assim, mas como eu gostaria de morar num estado desse, com tudo isso que estão dizendo. Não tinha nada daquilo que disseram. Lá, disseram que esse Pernambuco tinha. Que Pernambuco era uma fábrica, era uma usina onde as luzes piscavam, onde as indústrias estavam penetrando aqui, onde o comércio estava estourando, tudo, nada daquilo acontecia. Eu digo, oxe, eu quero morar nesse estado. Então, a ilusão, né? Então, às vezes, as pessoas falam aquilo que é o ideal, mas não é real. Navegam na maionese, como falam no popular. E nós vamos falar hoje sobre a neurose, o neurótico, que você vai se identificar. Às vezes, até eu olho assim, identifico com muitas das ações do neurótico. Então, como esse neurótico ele caminha, como ele vive, como ele influi no outro. Então, vamos ver. Porque, às vezes, o neurótico, quando é histérico, ele copia, né? Vai copiando as loucuras do mundo, a loucura do outro. Então, ele simula. O neurótico, ele é um grande ator, né? É um grande ator. O psicótico, ele é um ator por natureza, né? Ele não representa, ele vive. O psicótico, ele vive. O neurótico, ele representa. A diferença é essa. Entendeu, vai chamar? Sim, doutor Edinásio. Então, as neuroses são tratadas como? Como curar uma neurose? Vamos, durante esse dia da quarta e da sexta-feira, a gente vai falar sobre isso. Então, as neuroses são tratadas através da psicoterapia ou psicanálise, através da análise e através das psicoterapias. É uma forma de tratar, porque essa neurose, ela é um transtorno de personalidade. Essa quebra ocorre em certo momento da vida que nós vamos ver daqui a um pouco. Então não tem como fugir da neurose, né? Não tem como fugir. É uma coisa interessante. Então a cura psicanalítica é fazer com que esse indivíduo enxergue esse rombo, enxergue esse transtorno e através do enxergamento é que pode ocorrer a cura. Isso vai depender muito da relação analítica, da transferência, da contransferência, do set terapêutico aí, o que é que vai acontecer. Desse manejo do analista e dessa relação da psicoterapia, do psicólogo com essa pessoa. Então, eu não advogo muitos fármacos para a questão das neuroses, embora que em certo momento é necessário por várias questões que nós já vimos e vamos ver ainda. Então, essa neurose, ela se estabelece no transtorno de desenvolvimento da personalidade. Ela se inicia na infância. Então, a neurose se inicia na infância. E alguém falou assim, como é possível a gente evitar a neurose? Não se evita. Se evitar a neurose, você vai evitar de viver. Porque essa neurose, quando a pessoa se dá conta, a pessoa se abala, a pessoa angustia. Essa neurose ela é muito acentuada na separação do objeto, na separação daquela energia que você investiu, naquele esforço que você fez e não deu em nada, naquela derrota, naquele fracasso, naquele relacionamento, naquele negócio que você botou e não deu certo. Então, tudo isso traz angústia do sujeito. E essa angústia do sujeito nos deixa impotente, né?
deixa a gente manco. E andar cocheando faz com que a gente fique perturbado. Então, essa perturbação em número de maior densidade ou intensidade vai fazer com que a gente cause um transtorno para o outro e para a gente. E na hora que eu causo um transtorno para o outro e para mim, eu passo a ser um neurótico, né? Eu tenho uma neurose, eu estava fazendo um teste aqui com umas pessoas e percebi que as pessoas o tempo inteiro percebem que o problema existe, mas ela não se angustia tanto. Não se angustia tanto. Então, é exatamente isso que eu estou tentando aqui dizer. Então, essa neurose estabelece um certo ponto da infância que a gente vai ver ao longo do programa. Então, se você está gostando do programa, você que escuta o programa, vai compartilhando aí, vai indicando alguém, né? Seja a pessoa que tem algum conhecimento psicanalítico da psicologia, ou não tem nenhum, então você vai aprender, né? Você vai aprender os termos que nós usamos aqui na área da psicanálise, né? Então é importante para você. Às vezes o psicólogo vai tratar de forma diferente que eu falo, não estou dizendo que ele está errado, mas vai falar da mesma coisa com outro olhar, com outro olhar. Mas, no fundo, os sintomas são os mesmos. A forma de tratar, há uma diferença na forma de tratar do psicólogo e do analista. Eu achei muito O profundo analista, quando o senhor disse essa semana que vocês escutam o silêncio, né? Da pessoa. sim, Eu sim. achei isso muito profundo. Nós escutamos o silêncio, né? E o nosso ouvido é apurado. A gente escuta o que o outro não escuta. E a gente exclui o discurso, exclui a certeza. A gente se enrola com a besteira. A gente vai observar o que você não quis dizer ou o que você não disse. É filosófico, né? Com certeza. Então, enquanto a psicologia vai se interessar no discurso, a gente não se interessa no discurso, não. Discurso não significa nada, até porque nós não sabemos de nada. Então, para Freud, a neurose é como expressão de um conflito entre o desejo do nosso inconsciente. Então, para Freud, essa neurose realmente ela se permeia aí num conflito aí entre os desejos do nosso inconsciente. Então, para a psicanálise, certos impulsos inconscientes são incompatíveis com a realidade. Eu vou explicar isso. São incompatíveis com a realidade. Com essa realidade exterior, não com a realidade interior. Então, com essa realidade exterior, que são impossíveis de serem concretizadas. Desenvolve-se no sujeito um interesse de ansiedade com mal-estar geral. Então, o que é esse desejo que eu tenho e que me traz angústia? Porque é a partir daí que a neurose é instalada. Porque em certo momento da infância, essa neurose é instalada. Quando a gente falou aqui ontem sobre o aparelho psíquico, que ele é formado de o id, o isso, o ego, o superego, e que a partir do id, porque aqui não é um programa de aula de psicanálise, mas eu tenho que explicar um pouquinho para que você possa entender. Então, quando esse aparelho psíquico ele analisado por Freud, a gente observa que isso, o id, os desejos, eles estão no inconsciente. Os desejos são os mais primários, os mais absurdos. O desejo de matar, de comer, o desejo que aparece da forma mais primária possível. Então, esse desejo está no inconsciente. E existe uma energia nesse inconsciente. Então, aí, a partir desse desejo, foi instalado aí o ego. Então, o ego, ele é o mediador da coisa, é o mediador. Ele surge olhando para esse desejo e ele vai
Ele vai tomar a decisão. E aí aparece o superego. Então, o aparelho psíquico, ele tem essas três formas, né? Então, ele tem o ego, o isso, o id, o ego e o superego. Então, esse tripé é que forma a sua estrutura egóica, a sua estrutura psíquica. Então, o tripé forma a sua estrutura psíquica. Então, a partir daí, você passa a ser um ser. Né? Um ser. É da partir daí que surge toda a sua vida. Então, aí se entra muito nesse conflito. Ou seja, eu tenho um desejo, eu decido o que quero fazer, mas o superego vai dizer, não dá para fazer. Então, o superego é tudo aquilo que você tem em relação à censura, que lhe proíbe de você fazer. Eu não compro porque eu não tenho dinheiro. Eu não compro porque o meu limite está baixo, mas eu vou tentar comprar assim mesmo. Eu vou dar calote. E vou dar calote. Como é que eu fico? Como é que eu fico no calote? Então, o superego vai dizer assim, não dê calote. E aí o desejo que você tem é maior, eu vou comer. Eu vou passar fome? Eu vou comprar fiado. Eu vou roubar. Olha, feio é passar fome, roubar não. Então, eu vou roubar porque eu não vou deixar meu filho com fome. Vou meter a mão no que é dos outros para não deixar meu filho com fome. Então, você tenta justificar e o superego diz, não, está tudo errado aí. O homem direito não rouba. Se lasca, trabalha, mas não rouba. Então, isso aí, essa ideia aí, vai gerar as neuroses. Vai gerar os traumas na sua vida. Esse conflito aí. Mas isso começou lá atrás. Começou lá atrás com o desejo que eu tenho pelo pai e pela mãe. Então, você criança, observe que as crianças de 2, 3 anos de idade, o apego que ele tem ao pai, o apego que ele tem à mãe e a relação de posse desse bebê, dessa criança, bebê até 2 anos, dessa criança tem com a mãe e com o pai. Então, a menina tem com o pai, o menino tem com a mãe. Então, o menino beija a mãe na boca, e dá cheiro, e se apossa, e se alguém chegar lá, o menino empurra, né? O pai chega, o menino fica com ciúme, e aí essa história de botar filho na cama não é legal. E daí surge o complexo de Édipo, que eu não vou aqui falar mais, porque eu tenho programas que explicam isso lá atrás. Você vai na Rede Cristã aí, vai lá, tem todos os programas, todos os programas que eu fiz, está lá, e você vai entender um pouco sobre isso. E eu falo bem de forma didática. Então, nessa relação que esse bebê tem com o pai e com a mãe, aí vem a impossibilidade. Porque vem aqui a questão, eu vou mostrar aqui, para que você veja, deixa eu tentar aqui pegar. Deixa eu... Caiu. Peraí, deixa eu chamar. Pronto, vamos lá. Pronto, pode ajeitar a câmera aí. Ele foi pegar o livro da estante, né? Aconteceu esse acidentezinho aí. Pronto. O programa ao vivo é assim, né? O programa ao vivo é assim, né? Muito bem. Aqui, aí, muito pro seu lado aí, por favor. Pronto, tá, já está aqui. Eu quero, enquanto isso, mandar um abraço para o Hinaldo, que já está na escuta. Eneida Rocha. Ok. Obrigado, Eneida, pelos parabéns. Deus te abençoe. Vocês podem interagir com o psicanalista Edinásio aí no chat do YouTube, né? Ou no Facebook da Rede Cristã. Também pode interagir pelo WhatsApp da Rede Cristã, 987-24-989, e mandar suas perguntas, caso não queiram expor-se, né? Porque às vezes a pessoa até se declara com a pergunta, né? A pessoa que entende isso opta por não aparecer no chat do Facebook e do YouTube. Pode mandar para o Zap da Rede Cristã, 987-24-989. A sua identidade é pré-reservada. Vamos lá? Continuando aqui. Então, quando ocorre isso, esse desejo do filho pela mãe e da filha pelo pai, vai ocorrer isso aqui. Enigma do incesto. Ok? Uhum. Então, gente, esse desejo, ele está na ordem da impossibilidade. Ele está na ordem da impossibilidade. Existe um corte, né? E esse corte vai fazer com que essa criança se sinta punida ou castrada. Então, por isso eu já falei em outros programas que o homem, exemplo, quem escuta
escuta não, vê partida de futebol, é comum na hora que vai bater um pênalti, bater uma falta, os homens colocam a mão aonde, pastor Amado? Nos estados baixos, né? No estado baixo, né? Então, a proteção ali, ou seja, não posso ser castrado, não me castre. Então, a impotência, tanto da menina como do menino, porque a mulher ela ostenta? Por que a mulher ostenta? Por que a mulher bota brincos, batons, sapato alto? Para compensar, né? Isso é uma compensação. E você observa que quando a mulher vai ficando velha, vai perdendo o libido, ela se enfeita mais ainda. Ela coloca aqueles colares grandes, ela coloca os brincos grandes, ela pinta o cabelo de vermelho, ela pinta de amarelo, ela corta, ela fica completamente complicada ali na coisa. Então, isso você vê aí, que é essa questão aí. Então, gente, voltando aqui, essa questão do libido e essa questão do complexo de Édipo, então, é a partir daí que vai existir um corte. Eu vou explicar isso mais na frente um pouco sobre isso. Por quê? A questão do afeto. Se eu não posso amar meu pai, se eu não posso amar minha mãe, quem vai me amar, eu vou amar quem? Uma pergunta que está lá no inconsciente do cara e dela. Ora, eu não posso, porque essa ideia de amor, ela é carregada de um certo libido. Porque quando você está na fase adulta, você faz separação do amor, da amizade do pai, da mãe, do amigo, para a amizade afetiva em relação à mulher e à namorada. Isso aí existe uma mistura nessa época, porque toda parte do libido da criança, quando ela está com 2 anos, a parte do libido está na boca. E depois ela passa a ter a parte do libido, ela passa a ter a segunda fase, que é a questão do reter ou não soltar, que é a questão intestinal. E depois vem a fase do falo e depois surge mais adiante. Né? Então, essa questão fálica, né, que vai acontecer logo nessa idade aí, 3, 4 anos de idade, e aí surge aí o grande dilema do homem e da mulher. E daí surge a neurose, que nós vamos ver de que forma essa pessoa vai se comportar lá na frente. Então, as neuroses, ela podem também nascer de uma questão genética. Eu falei aqui anteriormente e vou repetir, como eu falei. Quando um casal vão ter uma relação sexual, e se esse casal for depressivo, se esse casal for fóbico, então eles estão constituindo uma estrutura psíquica mais ou menos fragilizada nesse sentido, organizada nesse sentido. Já que nós falamos em programa anterior que numa relação de fecundação, a primeira coisa que surge nessa fecundação não é nem o corpo, não tem corpo ali, mas a psique. A psique surge ali. E a psique é resultado dessas duas pessoas, né, que resolveram fazer amor, e até o ato sexual vai ter influência no resultado desse feto. Até o ato sexual. Mas a gente não vai falar aqui, senão a gente passaria aqui muito tempo e até esse programa não visa formar ninguém terapeuta. Né? A ideia é dar informação para que as pessoas entendam um pouco. Então, somada a isso, somada à estrutura, ao barro, essa estrutura que a pessoa tem, vem aí também as experiências, os traumas, a vida. Ora, se eu tenho um bom terreno e eu planto lá manga, vai dar manga. Vai dar manga. Se eu tenho um bom terreno e eu boto limão, vai dar limão. Então vai depender do terreno que você tem. Se eu tenho um terreno complicado, o que eu plantar não vai dar nada. Então como que é o tema desse programa? O comportamento de uma pessoa neurótica. Eu falei ontem, o tema de ontem foi, eu tenho neurose, mas eu não sou neurótico. Porque para ser neurótico eu tenho que ter algumas características, como nós falamos ontem. Então, para ser neurótico eu tenho que ter um transtorno. Mas se eu não tenho um transtorno, eu não sou neurótico. Então, quem tem um transtorno é padrão. O que é ser padrão?
Se eu tenho um transtorno, eu faço isso de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho um padrão sobre isso. Entendeu, pastor Amado? Perfeitamente, doutor Inácio. Eu tenho um padrão. Pode Certo. dizer. Agora, existe níveis variados dessa Sim, ocorrência? sim, sim. Nós vamos ver agora também Uhum. sobre isso. Então, se eu tenho um padrão, se eu tenho um padrão, eu me classifico como? Com um padrão. Um padrão. Exemplo, você torce num time, o time tem uma cor que veste, tem um grito de guerra, né? Tem um símbolo, não é? Você tem um padrão. Então, esse neurótico ele tem um padrão. Ah, mas se você não tem padrão, como é que eu identifico o neurótico? Pelo padrão dele. Se eu não tenho um padrão, eu tenho neurose, mas não sou neurótico. Deu para entender, pastor Mário? Entendi, doutor Inácio. Inclusive que foi a temática de um programa anterior, né? Sim. Então, é, esse padrão, o neurótico, a neurose, ela se situa ali em pensamentos de besteira. Então, a neurose, o cara pensa um bocado de besteira, mas ele não pensa um bocado de besteira o dia inteiro. Quem pensa o dia inteiro nessa besteira é o neurótico, que traz esse pensamento de besteira que eu falo, são coisas fúteis, então essa futilidade incomoda ele. Incomoda ele. Aquela pessoa que tem medo de barata, sabe que a barata não vai fazer mal nenhum a ele, mas ele tem medo de barata. Incomoda ele, perturba ele. Existe uma perturbação. Todo neurótico ele é angustiado. Não existe neurótico sem angustiado. E a pessoa com neurose também se angustia, mas não fica angustiado o tempo inteiro, o dia inteiro, que é o caso do neurótico. Então, existe essa atividade do neurótico, uma atividade constante, contínua. Então, o neurótico, ele tem falta de confiança nele mesmo. Ele tem baixa estima, autoestima, ele tem falta de confiança, ele não dá crédito a ele. Certa vez eu perguntei a uma menina de 14 anos, perguntei a ela, olha, você aposta em você? Ela disse, não, aposto não. Você não aposta em você não, aposto não. Então nem ela acredita nela. Se ela não acredita nela, quem é que vai acreditar? Se ela não acredita. Então, esse neurótico, ele é fóbico, ele tem medo. Ele faz autossabotagem. As coisas estão em desordens na sua mente. Inclusive, uma pergunta bem pertinente a essa sua fala agora, doutor Inácio, do Luiz Carlos no YouTube. Será que o inconsciente não é uma justificativa para a falta de resposta da ciência? O que a ciência não consegue explicar joga para o inconsciente? Não, não. O inconsciente vem ser estudado há anos, né? E é comprovado que existe inconsciente, né? Só que eu não posso mostrar, como também não posso mostrar a mente, né? O que é que vem a mente? A mente existe. Então, a mente, desculpa, a mente existe. Então, o inconsciente, ele existe, ele traz para você todas essas questões que eu estou falando agora. Então, Seria existem vários alguma autores. pergunta minha, doutor Inácio? O inconsciente não seria um surto não perceptível? Não, não, de forma Não, eu alguma. digo não perceptível, tipo assim, Não, não, aquele não, 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 apagão. não, não. Não, no inconsciente tem uma Aquele, energia. Tem energia e tem os desejos. ah. É um, é um, é Existe um, é um, memória no inconsciente. Então, só memória. uhum. Só memória. E além disso, essa parte inconsciente, ela empurra você para a vida. As decisões que você toma são todas inconscientes. A sua consciência é 3%. Ou seja, nós não sabemos nada. Por que nós vivemos nessa verdadeira conflito? Então essa Porque nós expressão eu não estava sabemos, nós fora não de temos mim. resposta. Então Hã? essa expressão eu estava fora de mim. Eu não lembro o que fiz, coisa e tal. Isso não tem fundamento? Não, isso é um surto psicótico, né? Uhum. Isso é psicose. Aí, Neida, diante da colocação que o senhor fez aí, doutor Edinásio, eu conheço mulheres que estão envelhecendo e abandonaram a vaidade. Quando o senhor falou aí que a pessoa que está envelhecendo, né, se fantasia, se pinta, se maquia e tudo mais.
Pastor Mário, passa para o senhor aí a tela, que eu vou pegar aqui, Sim, vou ligar sim. aqui, Então, tá um calor aqui de rapidinho aqui. arrebentar. Pronto. Pode fazer seu movimento aí. Quero agradecer a audiência e a interação de todos. Elizabeth Oliveira, que está na escuta, também está ouvindo aí, assistindo no YouTube. A todos que já estão interagindo conosco aqui. Obrigado pela audiência de todos. Lembrando que estamos no Facebook, no YouTube da Rede Cristã, na FM 103,3, na Zona Norte do Recife, na Zona Sul, pela 96,3, e para todo o Brasil, para todo mundo, pelo Play Store também da Rede Cristã e no site redecristãbrasil.com.br. De volta, doutor Dinásio. Pronto. Você pode continuar interagindo conosco também, pelo caso não queira se identificar, aí pelo WhatsApp da Rede Cristã, 98720-4989, e fazer a sua pergunta ao psicanalista Edinásio Silva. Vamos lá? Gente, eu estava aqui pensando aqui agora para ligar o Sim. ar-condicionado. Quando morrer, eu quero para o céu, não quero para o inferno, não. 2 minutos aqui de quentura aqui é muito ruim. O calor foi imenso. E que não cai pro céu, né? Então, gente, vamos lá. Então, o inconsciente, ele vai ditar a sua vida. Então, as pessoas que têm autoconhecimento, elas são mais fáceis de lidar e são mais encantadoras e são mais saboreiam mais e chegam ao sucesso com mais rapidez. Quem não tem autoconhecimento tem mais dificuldade. Então, a chave da vida é o autoconhecimento, ou seja, é essa relação que eu tenho com o inconsciente. Ora, eu não sou robô para viver manipulado, então quem não tem o autoconhecimento é manipulado. E como a maioria das pessoas não tem autoconhecimento, essas pessoas são manipuladas. Enédia E aí, continua pastor Mário? aqui, Enédia está dizendo aqui, eu acho que ela literalmente discordando de uma colocação que o senhor fez e está aberto sempre a concordância e a Claro. discordância. Ela fala que quanto ao cabelo colorido, ela já pontuou aqui, né, que mulheres que estão envelhecendo abandonaram a vaidade e que quanto ao cabelo colorido estamos vendo muitos nos jovens. Inclusive ontem eu vi uma pessoa com cabelo muito cor-de-rosa, e era tinta, não era a pessoa ruiva, não, né? E Eu dia acho que ela desse eu vi uma entendeu, pessoa com a cabelo verde, com a cabeça com cabelo ela entendeu verde. errado. Tanto o jovem como o velho está em mudança na questão sexual. O cabelo é um dos símbolos da sexualidade. O cabelo, a orelha, a cintura. É a Entendeu? questão da perda Então, do libido que o senhor havia falando quando a pessoa vai a, envelhecendo, né? a E perda, faz a essa. pessoa que não. Aí essa pessoa quer mascarar. Outras se entregam. Pessoas que se entregaram, porque essas pessoas que se entregaram, ela com certeza ela tem os níveis de neurotransmissores baixos, inclusive tem um processo depressivos. Que inclusive a gente tem uma categoria de jovens vivendo muito isso, né? A gente percebe que a Por que o depressão. velho se isola? A gente Por tem que que o velho perceber. se isola? Por que o velho se isola? Porque os seus neurotransmissores, os hormônios, estão baixos. E digo mais aqui, por que o velho fica ranzinza? Por que o velho fica ranzinza? Falta de sexo. A agressividade está ligada ao sexo. Uma pessoa bem resolvida sexualmente, ela não é agressiva. E agora, pastor Amaro? Eu só faço o comentário que eu já vi o comercial, né? Sexo é vida. Então, E aí eu vou para Rache fala mexe muito bem mesmo, disso, né? mas o programa aqui não é esse hoje. Sim, sim. Então, as pessoas têm que ter esse autoconhecimento e conhecimento. Então, psiquiatras não entendem o inconsciente, eu não vou querer que os meus ouvintes entendam. Quem tem que entender sou eu, que estudo isso. Ou não, pastor Amado? A questão realmente é muito complicada quando você não é bem a sua praia, né? Não é bem a sua praia. Agora, algumas coisas se tornam
incógnita quando você trata com essa questão da mente, que obviamente é muito abstrata, como o senhor falou, mas a gente não pode levar para o mundo do achismo, né? Como o senhor Não, sempre achismo não. defende. E enfim, existe o laboratório do psicanalista, que é o ser humano, né? Sim. E como ela diz aqui, uau, muito complexo o assunto. De fato, até porque também nem todas as pessoas são, digamos assim, produto de laboratório, né? Ou são, É, se doutor eu, Inácio? se eu for aqui, se eu for aqui para o livro aqui, eu tenho vários livros aqui Uhum, que falam do inconsciente de uma forma diferente. Quer dizer, para Freud, o inconsciente é de uma forma, para Lacan é de outra forma, para Jung é de outra forma. Então, para Lacan, o inconsciente vem pela linguagem, através da linguagem que ele vai. A formatação é aí. E aí, se eu vou discutir aqui, eu uhum, vou dar um nó na sua cabeça. Eu uhum. não quero dar nó em cabeça de Tem ninguém. como depois Mas o o senhor trazer o questionamento. conceito de cada um desses sobre o inconsciente? Pelo menos o conceito. O conceito tem como depois trazer o conceito de cada um desses sobre essa Vamos fazer questão um do programa sobre o inconsciente? inconsciente depois, que era para Interessante, ficar é. mais, Aham. mais. Eu tenho aqui vários livros. Exemplo, tem um livro aqui que eu lendo agora, não faz tempo já. Não sei se eu vou colocar aqui para o Uhum. pessoal ver. A estrutura e constituição da clínica psicanalítica. Aí não deu para ler o subtítulo aí. É Christian Dunker. Aham. Então, é um livro complexo de ler. É um livro muito complexo de ler. Aqui eu tenho outro livro aqui, eu vou passar aqui agora. Será que dá para ver? Uhum. Dá para ver, não? O inconsciente. Aham. De Freud. Isso. Então, tem o conceito de Freud, o conceito de Lacan e o conceito de Jung. Né? O Jung vai para o inconsciente coletivo. Mas todo mundo sabe, até a psicologia hoje e a psiquiatria, sabe que existe um inconsciente, que lá tem os desejos, e os desejos mais bizarros. E quando esses desejos são recalcados, a neurose está aí atuando. Né? Ou seja, como eu não posso fazer, eu me angustio. E aí, nessa angústia, eu começo a simular. Eu sou um simulador. Eu começo a ter manias. Então, as minhas manias é referente a esse conflito que eu tive de ideias ou de, mania, ou de realização. Ó, tem gente que chega ao consultório com um verdadeiro cofre, né? Ou seja, não quer abrir. Não quer se abrir de jeito nenhum. Vem para cá trancado, trancada, não quer se abrir. Né? Então, gente, são pessoas que vêm para o consultório e tem aqui não toque, aqui não me toque, aqui não toque, aqui não me toque. Porque na hora que tocar, aquela figura que circula nas ruas pode não ser mais aquilo. Ou seja, aquela pessoa representa o tempo inteiro indo de encontro o que está dentro dela. Que talvez ela suspeita e se torna crítica dos outros. Ou seja, aquela pessoa puritana que está na igreja ou fora da igreja, que o tempo inteiro tenta controlar o outro, tenta colocar o outro na área do ideal, fulano tem que ser assim. Essa pessoa, ela está transferindo aquilo que ela enxerga no outro, que é dele. É uma transferência. Não tem nada de purantismo, aquele é um mecanismo de defesa. A gente vai ver aqui. Doutor Inácio, uma pergunta chegou aqui no WhatsApp. Qual a diferença de um inconsciente gerado por um trauma de um inconsciente gerado por uma circunstância? Primeiro que não existe inconsciente, todos os inconscientes estão gerados lá, na inconsciência. Não é? O que é No caso consciente de um está mais acidente, claro, eu todo acho que a mundo pessoa sabe. está querendo perguntar aqui, né? Levou uma pancada na cabeça e ficou ali meio atordoado. Ah, sim, sim, E sim, sim, ou sim, sim. Aí é o trauma, entendi agora. de uma Entendi. circunstância. Aí é trauma, entendi. Você pode aí ter sintomas, né? Exemplo, daria um programa aqui, eu tenho um autor aqui chamado, ele é português, da neurociência, Antônio Damasio. Antônio Damasio, ele escreveu um livro, está aqui, ele, chamado O Erro de Descartes. E ele mostra aí que uma pessoa chamada Finés, esse Finés era um homem que trabalhava, chefiava grupo, trabalhava na ferrovia e explodia minas, explodia os locais para abrir estrada, né?
E certo dia houve uma explosão e uma vara, um ferro, atravessou a sua cabeça. Atravessou o seu crânio. Né? E pensava que Finéia tinha morrido e Finéia sobreviveu e não podia tirar o ferro da cabeça. E Finéia se lembrava de tudo. Finéias andava para lá e para cá, caminhava para lá e para cá, esse rapaz... Mas aí começou a ser uma pessoa bizarra. Então, no lugar de trabalhar na ferrovia, começaram a afastá-lo e ele ficou sem emprego, porque apesar de ser uma pessoa que todo mundo olhava para ele, porque ele tinha um ferro atravessado na cabeça, ele começou a mudar de comportamento. Ficou mais agressivo, perdia horário. Por isso que tem gente que tem um AVC e, de repente, passa a ser caloteiro, que não era, muda de coisa. Daria um programa diferente. Então, a questão neurológica, que a gente vai explicar em certo momento. Então, esse Finéias terminou em circo, trabalhando em circo, fazendo número em circo. Porque a pessoa começa então, tem a ser vista com outros olhos, né? Com o ferro atravessado na cabeça, por alguma situação, por alguns cômicos. Mas ele mudou de comportamento. Sim, mas aí de repente, por causa da rejeição do As fases cognitivas dele estavam perfeitas. Ele andava, comia, trabalhava, fazia amor. Mas ele mudou de comportamento por causa dos outros, do tipo a reação, a aceitação? Não. Houve uma intervenção ali, traumática, que complicou esse comportamento dele. Não tem só esse, tem outros casos. Sim. De pessoas que tiveram AVC. No começo da sua programação aqui na Rede Cristã, teve uma pessoa que falou que caiu de uma motocicleta, ela estava vivendo um conflito, e foi interessante aquilo, eu me lembrei agora assim, que ela caiu, bateu com a cabeça e depois levantou-se e supostamente os conflitos dela foram resolvidos. Lembra disso? Lembro. Foi uma pancada que ela levou na cabeça, que a vida dela mudou. Que onda. Mudou para melhor, ainda Agora, bem, né? quem fala sobre isso é Laís Ribeiro. Fala sobre pancada na cabeça e fala também sobre roda gigante, roda giratória. Ela disse que quando voltou, parece que voltou no outro mundo. Que coisa interessante foi aquilo, né? Tudo. Geralmente eu não posso falar aqui, pastor Amado, de todas as coisas sem conhecer exatamente, sem anamnese, né? Porque eu estaria sendo responsável. Mas eu tenho uma ideia do que acontece, do que eu vejo, do que eu trato, né? Gente que chegou aqui sem fala, perdeu fala, né? Gente que chegou cega e depois enxergou e por aí vai. Mas vamos em frente que eu estou sem hora aqui, o senhor vai me guiando aí no horário. 11 horas e 48 minutos na capital pernambucana. Vamos lá. Pouco tempo. Então, esse neurótico, ele tem um discurso, né? Então, esse neurótico, ele tem um discurso e ele tem uma ideia, ele se comporta. Exemplo, vamos imaginar esse neurótico, ele tem normas. Todo neurótico ele tem regra. Ou seja, é muito fiel. Não fiel na fidelidade de pessoas, a lugares. Ele vai ao mesmo barbeiro, vai ao mesmo restaurante, ele viaja e vai ao mesmo lugar, ele senta na mesma praça, ele vai à mesma praia. A praia é Porto de Galinha, ele vai a Porto de Galinha. Então, só vai para Porto de Galinha. Exemplo, eu estou falando aqui de vários tipos de neuroses, né? Lá tipo de neurose. Isso pode estar tudo contido numa pessoa só e pode estar também fracionado. Se está tudo na pessoa só, se chama kit desgraça. Então, esse neurótico, ele tem disciplina, ele tem mania por disciplina, né? Pontualidade. Ele aceita e percorre o politicamente correto. Mas ele sofre com isso. Mas ele faz tudo de forma sistemática, é tudo arrumadinho. Não tem gente que bota tudo no lugar e quem tirar fica... O pau come, né? É briga. Bota o jarro no mesmo lugar, bota a cadeira no mesmo lugar, arruma a casa no mesmo lugar, né? Mania de limpeza, aí é obsessivo, né? Compulsivo obsessivo, mania de limpeza. Então, as neuroses, elas se classificam também, vamos colocar em 3 fases. A histeria e a fobia e a neurose clássica.
né? Então, a neurose, ela se desenvolve, se desliga da ideia, da relação do afeto. Ora, se eu não posso, já falei lá atrás, se eu não posso amar minha mãe, como é que fica? Como é que fica isso? Então, na histeria, o destino é o corpo. Então, dessa relação que eu tenho na infância, nessa relação do desejo que eu tenho maternal, paternal, nesse complexo de Édipo, nessa questão de Piana, vai surgir aí o neurótico psicossomático, um neurótico histérico, um neurótico que vai sempre em busca do remédio e que ele acha que está doente o tempo inteiro. Como foi citado ontem por um ouvinte aí. Ele acha que está doente o tempo inteiro, então ele percorre o tempo inteiro, ele se acha que vai ter um tumor, ele escuta uma coisa, então ele vai comprar algum remédio, ele fica angustiado, ele sofre, ele acha que vai ter um AVC, ele acha que está falando do coração, né? Ele fica realmente navegando nessa praia, uma praia completamente ruim. Então, e também tem aquele neurótico da fobia, do medo, que nós falamos, do gato, do rato, né? Ele pensa o tempo inteiro naquilo. Então, a neurose obsessiva, ela vem através de ideias repetitivas. Pensa que aquilo vai ocorrer, começa a ter medo. Se ele não andar por aquele caminho, ele acha que vai acontecer algo com ele. Se passar por debaixo de escada, vai acontecer algo com ele. Se um gato preto aparecer, é azar. Ele vai ter muito pessimismo. Ele vai usar as mesmas roupas, o toque, né? Vai usar a mesma roupa. Ele vai entrar pelo mesmo lugar e sair para o mesmo lugar. Então, isso que a gente classifica como superstição é neurose. É neurose. Aí desperta a angústia. E o medo, e o medo, e o medo. Será que eu fechei a porta? Aí volta 3 vezes para ver se a porta está fechada. Eu acho que eu fechei, mas vou voltar para confirmar. Aí vai lá, fecha a porta. Será que eu fechei o carro? Será que fechou o carro? Aí aperta o botão do carro, vai lá fechar. Aí fecha a porta e diz, será que eu não esqueci o gás aberto? Aí vai lá, não vai, aí volta. Eu não deixei a luz, não? A luz acesa? Tá rindo. Será que eu não deixei a luz acesa? E volta para ligar a luz está desligada. Para desligar a luz, a luz está desligada. Então, ele vai trabalhar com isso aí de uma forma permanente. Será que eu não vou roubar a minha casa? Aí passa 5, 6 vezes. Será que eu não esqueci isso? Então a neurose também ela se agrava com a hereditariedade, né, doutor Inácio? Não entendi. A neurose, então, ela se agrava com a hereditariedade, ou seja, quanto mais idade, de repente a neurose ela fica mais forte, porque Não, a gente percebe que... Não é idade, é tempo. Eu tenho aqui gente de 20 anos que tem o transtorno obsessivo compulsivo e cada vez está agravando. É o tempo, né? Você não trata, né? Não é idade, não. Ela não vem da parte cognitiva, ela não vem da área cronológica, nem da área biológica. Sim. Como nós falamos aqui. É porque culturalmente falando, né, as pessoas pensam que quanto vai ficando velho, vai ficando esquecido. Então a gente está aprendendo agora que não. Isso independe da faixa etária da pessoa. Né? Não, e tem mais. Depois de 60 anos, você pode ter uma mente muito brilhante. Após 60 anos de idade. Então, isso culturalmente foi colocado isso nas nossas cabeças, né? Culturalmente que a gente vai ficando neném, né? Vai esquecendo das coisas, vai ficando demente. Nada disso. Né? Isso pode acontecer se você tiver os cuidados que nós já falamos aqui em outros programas voltados para a neurociência. Então, gente que fica contando azulejo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Gente que fica contando risco. Eu tinha uma amiga, ela dizia a mim que na mente dela vivia um bocado de número aparecendo na mente dela, um bocado de risquinho na mente dela. Isso é neurose obsessiva, né? Neurose obsessiva. Para lhe ajudar no tempo, falta só 5 minutos, viu? Tá bom. Obrigado. Então,
Gente que se preocupa o tempo inteiro com isso aí. O tempo inteiro fica preocupado. Essa pessoa fica refém dessas ideias, fica refém desse pensamento. Se eu não fizer isso, vai acontecer algo errado. Se eu não for por esse caminho, vai acontecer uma desgraça comigo. Então, são pessoas cheias de manias. Então, as manias, elas são neuróticas. O neurótico, no geral, ele é repetitivo, ele é fiel às coisas. Sentam nas mesmas praças e tomam os mesmos refrigerantes. E é até fiel à marca de cerveja. E é o banco da igreja. Ele senta no mesmo lugar do banco da igreja. Então, eu posso continuar com isso amanhã, que eu acho interessante, e com outros comportamentos do neurótico. Como é que ele se comporta, no geral? Eu acho interessante isso para que os ouvintes possam entender um pouco sobre isso. Mas quando eu falo, aí você fala assim, mas eu faço isso de vez em quando. Isso não é ser um neurótico. Porque eu esqueci, achei que esqueci o gás aberto e vou ver se ele tá fechado, uma vez ou outra. Isso não é neurótico. Isso é outro tipo. Isso não tem desculpa, viu, gente? Dentro do consultório psicanalítico, isso não tem desculpa. Isso tem um simbolismo. Aliás, nada pra gente tem desculpa. Esse sem querer é que é minha praia. Quando você diz foi sem querer, eu me agarro a isso. Tem algo que não está indo bem na sua cabeça. Exemplo, tem pessoas que ficam tirando aliança, ó. Gritando aliança. Tirando aliança, tirando aliança. Não, porque está desconfortável aqui. Não. Tem algo errado com o casamento. Eu já vi muita gente assim pegando aliança, pra lá pra cá. Mexendo com a aliança. Gente que mexe com os brincos o tempo inteiro. Gente que fica com a mão na cabeça o tempo inteiro. Mulher ou homem. Mulher e homem que corta o cabelo o tempo inteiro. E muda de cor, como nós falamos. Tem algo na área sexual que não está bem resolvido. Tem uma pulsão, uma energia lá no inconsciente que está mostrando a você que sonhos. Uma pessoa me falou ontem um sonho que teve. Aí sonhou com uma colega de trabalho. Eu falei, não tem nada a ver com a colega de trabalho, não é nada disso, é outra coisa. É outra coisa, diferente. Então as neuroses, elas se revelam também através dos sonhos. Eu confesso a você, eu sou apaixonado pela psicanálise. A psicanálise tem respostas para tudo. E aqui no consultório que eu tenho tirado gente da beira do abismo. Eu tenho tirado gente da cova. Eu não sou Jesus, não tirei da cova. Mas eu tenho fé em Deus e Deus me ajuda para que eu tenha estado à minha frente, para que eu consiga trazer para as pessoas o prazer no lugar do desprazer. Tirar essa pessoa da angústia e tirar as pessoas do caos, que o medicamento não traz, não tira. O medicamento é importante para várias coisas, mas para a alma, você tem que buscar a terapia. Uma terapia. Eu, lá na minha ignorância, dizia, esse Freud é um imbecil. Já vi ninguém conhecer a alma de ninguém? Quem conhece a alma é a Bíblia, dizia isso. Não estou aqui desqualificando a Bíblia de forma alguma. Pelo contrário. Mas estou dizendo que é importante ter esse conhecimento, porque a própria Bíblia diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Você pode até ficar resistente, mas você sabe menos do que você sabe. Roberto Carlos tem uma música que diz assim, eu pensei que sabia de tudo, que entendia de tudo, mas não sei de nada. Só agora eu sei que sei menos das coisas. Só agora eu sei, quem sabe menos da coisa sou eu. Só agora eu sei, quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Só agora eu sei, quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Então, quando nós achamos que nós somos o top, estamos por cima, não sabemos de nada. E as decisões que nós tomamos erradas, porque nós não temos autoconhecimento. A melhor coisa da sua vida é ter autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento, você se conhece a Deus, conhece todo mundo. Se você não se conhece, você vai conhecer o outro como? O seu olhar cego, seu olhar torto. Porque eu provo, através da ciência, que nós enxergamos pouco. Se você colocar uma luneta,
colocar uma lente de grau, você vai ver coisas que você não enxergava nos seus olhos naturais. Se você não enxerga, se você não escuta, nós escutamos menos do que um cão. Muito menos do que um cachorro escutamos. Você escuta menos, enxerga menos. Como é que você sabe de alguma coisa? Ah, estou sentindo, vou te internar. Vai para psiquiatria. Para internar é psicose, estou sentindo. Namastê. Namastê. Pronto, lembrando, não, comunicando aos nossos ouvintes, né, que amanhã, por motivo de força maior, não teremos o programa no Divã com o psicanalista Inácio Silva, já informamos ele. Sexta-feira estamos aqui. E sexta-feira estamos aqui. Valeu, doutor Inácio, obrigado. Agora vai, compartilha esse programa aí. Compartilha, inclusive hoje bastante interação no YouTube, foi muito massa aqui. Olha, manda pra cá dizendo, eu não concordo não, mas manda um teórico, né? Exemplo, quando eu me lembro que eu fui fazer mestrado, no curso de mestrado, que eu fiz mestrado e 2 doutorados, especializações. Quando eu fazia mestrado, eu via o orientador falando assim, ei, você aí, com as pessoas que estavam falando na frente, você o quê? Não, você o quê? Quem é você para você falar o quê? Você tem que dizer que está baseado em quem? Que teórico está baseado. Você não é ninguém. Você está em trânsito, você não é ninguém. Se você não é ninguém, você não pode dizer. Você tem que dizer, segundo fulano. Então, quando você possui os títulos, aí que você pode falar. Os títulos naquela área, você pode falar. Você fez pesquisa, defendeu tese, dissertação. Você apresentou dissertação, defendeu tese. Foi o meu caso. 2 teses e 2 dissertações. 2 mestrados e 2 doutorados. E agora pós-doutorado. Mas eu posso falar daquilo da minha área. Eu não posso falar de cardiologia, eu não sou cardiologista. Então, eu tenho que falar daquilo que eu conheço. Então, mas qualquer ser humano pode discutir, pode perguntar. Qualquer leigo pode questionar, não é? E está aqui para aprender, né? Pode questionar para aprender. Agora, questionar querendo o combate, não pode. Você trazer um teórico, né? Não, segundo Jung, né? segundo Lacan, segundo Freud, e tal, enfim, né? Você pode colocar aquele teórico, agora não venha pegar também teórico de internet, que às vezes não tem nada. Internet cabe tudo, né? Cabe todas as besteiras. Aí vai contestar uma coisa que aí fica difícil, né? Mas você pode exatamente pegar um texto, olha, aqui, um texto aqui, o que é que você acha desse texto? Vamos discutir. Aqui ninguém é dono da verdade. Nem eu sou, nem você é. Estamos debatendo para chegar à aprendizagem. Eu aprendo muito com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Inácio. Você acabou de ver e ouvir aqui no Sistema Multistream da Rede Cristã Brasil, psicanalista Inácio Silva. Vem aí a programação musical da Rede Cristã, na sequência, às 12h30, o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. E vem aí, aqui na Rede Cristã, o programa Gabinete Pastoral. Com quem? Fica a questão, né? Um abraço e até a próxima.